Fala galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez em mais um Vitalis Podcast. E se você curte conhecimento sobre ciências, saúde e desenvolvimento pessoal, esse aqui é o canal para você. E hoje a gente vai conversar com mais um especialista dentro da medicina, né? A gente está conversando com uma série de médicos, ortopedistas, especialistas, mas também a gente já conversou sobre epigenética, já passou por vários pontos aqui em episódios anteriores. E inclusive, se você quiser ver esses episódios anteriores, entra na nossa esteira de lista ali, estão todos os episódios sequenciados mesmo, com todas as informações, tudo isso bonitinho para você que quiser realmente crescer de conteúdo, conhecimento. Tenho certeza que a gente pode alcançar isso tudo dentro desse canal com vocês, beleza? E hoje estamos aqui com um especialista da ortopedia, também fisioterapeuta e especialista de uma área muito, que sustenta a nossa vida e toda a nossa jornada e toda a sua guerrilha da vida, ela tá ali sustentando todo esse peso, que são seus pés. Então, existe uma especialidade dentro da ortopedia, que é o pé e tornozelo, e para falar sobre esse assunto, a gente chamou o doutor Antônio Carlos Fontoura, ele que é médico ortopedista, especializado na área de pé e tornozelo pela Faculdade de Medicina do ABC, e além disso tudo, ele já tem uma formação prévia de fisioterapia, então ele consegue unir muito conteúdo, muita formação. Tenho certeza que você vai gostar demais aqui desse conteúdo, beleza? Então, boa noite, Thiago, boa noite, pessoal. Toninho. Boa noite para vocês, satisfação aqui, viu? Show de bola. Cara, se apresenta aí, Toninho. Bom, meu nome é Antônio, né? Como grande Corrara aqui, grande amigo, professor, ídolo. Tá sempre participando da minha vida como um todo, né? Dentro da residência e mais. E hoje a gente está aqui para discutir sobre alguns assuntos bem interessantes aí com relação ao dia a dia. Mais fiz fisioterapia, trabalhei 9 anos como físio e aí me desvirtuei, falei, vou fazer medicina, fiz medicina, depois ortopedia e acabei no pé e tornozelo. Boa. Muito legal, muito show. Cara, falando de especialidade, né, de ortopedia, de pé e tornozelo, acho que é, uma queixa clássica de doenças do pé, a dor. Muita dor, né? Mas muita gente convive com a dor, né? Ah, dói aqui, dói ali, tudo. Cara, por que a gente vai convivendo com a dor? E quando que você acha que, peraí, isso aqui não tá ultrapassando, isso aqui não é normal? Ou você acha que, tá doendo, tá errado? O que você acha, Antônio? Bom, o ser humano é um ser extremamente adaptável, né? Eu fico impressionado como algumas pessoas chegam no consultório, no ambulatório, com aquela deformidade de um hallux valgus, assim, um dedo cruzando em cima do outro, e não conseguindo usar sapato, e tá lá. E aí, dói, mas Então, o ser humano ele é muito adaptável. Mas o corte quando você começa a ter uma dor que começa a limitar a sua vida, as suas atividades do dia a dia, tipo, acordo de manhã, nossa, dificuldade para pisar, calçar um sapato, andar, acendeu a luz vermelha. E se isso aí se estender por 1, 2 semanas, alguma coisa está errada. Eu sei que a gente tem a tendência de jogar a bola para frente. Não, vou depois, mas é importante você ter um acompanhamento das especialidades, né? Do pé e tornozelo principalmente, mas o ser humano é muito adaptável. Não, isso é uma coisa que você comentou, é verdade, as pessoas demoram muito para procurar esse tipo de ajuda. A gente até às vezes procura, às vezes sai até notícias que o pessoal fala que se você torceu e teve uma fratura, mas se você anda, não tem problema, né? Segue o jogo. Mas na verdade não é isso, né? Não. Tipo, qualquer coisa já tem que procurar, porque isso é uma coisa principalmente persistente, né? Exato. E às vezes você é a ponta do iceberg aquela dor, né? Uhum. Onde surgiu na determinada região ali do seu pé, mas às vezes você tem uma disfunção no pé que leva a sobrecarga do joelho, do quadril, um desequilíbrio postural ali por ação muscular. Então, é importante. Costumo dizer que dentro da ortopedia é que nem a área do direito, né? Tem o trabalhista, tem o médico previdenciário, tem o civil, o criminal, a ortopedia tem os seus quadradinhos, né? Mas muita coisa ainda se correlaciona, porque o ser humano é um todo. Mas quando o seu dia a dia começa a ser acometido em virtude dessa dor, pode procurar alguém, pelo menos para tirar a prova limpa.
Legal. Legal. Muita gente fala da fasciite, né, cara? Tal da fasciite plantar, o esporão no calcânio. Cara, é um dos diagnósticos mais populares na internet, cara. Todo mundo procura, todo mundo tem, ou pensa que tem. E aí, você acha que todo mundo tem fasciite mesmo? Ou você acha que tem muito erro, né, de informação mal passada, uma informação desencontrada na internet? Um pouco de desinformação, porque hoje você tem pelo menos aí uns 5 a 6 diagnósticos diferenciais na dor no calcanhar. Tanto que tem capítulo de livro até que fala disso, dor específica na região do calcânio. Então você tem algumas patologias que ficam circulando dentro dessas 5 aí, você tem que fazer o diagnóstico diferencial entre elas, mas realmente a fasciite plantar, ela 60%, 70% das consultas às vezes que me procuram nos ambulatórios. E todo mundo fala, eu tenho esporão, que é aquela pontinha de osso no calcanhar que aparece no raio-x, né? Sim. Só que aquilo nada mais é do que o indicativo de que a fáscia está tensa. De tanto ela tracionar a região do calcânio, ela vai produzindo aquele bico, né? Vai produzindo osso ali dentro. E na verdade não é ela que dói, é a fáscia inflamada e acometida. Então isso acaba sendo assim, mas muito frequente, muita gente procura. Só que às vezes você tem que fazer o diagnóstico diferencial. E entre todas elas é clínico. Nunca é através de exames. Legal. E como é que é a clínica da fasciite? Como é que é assim, isso aqui é fasciite, assim? Como é que você descreveria? É uma dor que ela se caracteriza assim na região do calcânio, na sola, podendo pegar um pouquinho mais para dentro e para fora da região do calcanhar. E ela principalmente, ela é uma dor constante durante o dia, mas só que quando você acorda e vai dar os primeiros passos, você sente uma dor assim muito forte. Outro momento é quando você fica uns 40 minutos sentado ali, quando você vai levantar e dar os primeiros passos, a dor é mais forte também. Então, essa normalmente é caracterizada pela dor da fasciite plantar. É o ponto onde ela dói e a forma como essa dor se apresenta. Tem paciente que fala, parece que eu estou pisando num prego, parece que tem um negócio espetando na região, mas é principalmente o momento que você sai do repouso de algum tempo e vai para o movimento. E aí a dor é mais forte. Legal. Uma coisa que eu ia perguntar para você é o seguinte, eu acho que a questão da internet, TikTok, as redes sociais, foi muito bom para divulgar, principalmente conscientizar as pessoas referente a alguns problemas que podem surgir. Os médicos ajudam muito, né, nessa questão de diagnóstico, cuidados que as pessoas devem ter. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas acabam meio que só se baseando nisso e, às vezes, vai agravando um problema e, quando chega no consultório, já está num estágio muito avançado, porque ela acaba, sei lá, ela viu um TikToker, alguma coisa, e fala, vou tratar como se fosse. E cada um tem um problema específico, né? Não é uma coisa padronizada. O meu problema que eu tenho não é o mesmo que ele tem, que você tem. Isso também acaba sendo uma coisa meio complicada para você lidar com esse tipo de tratamento? Sim, porque existem várias causas que desencadeiam uma fasciite plantar, por exemplo, né? E às vezes é um paciente que tem o pé muito cavo, que é aquele arco plantar mais exuberante, aquele pé mais chato. Então, é uma alteração que acaba cometendo o pé como um todo, mas o indivíduo pode ter uma série de gatilhos dela. E às vezes a desinformação, às vezes o paciente viu que é bom botar uma calcanheira de gel na região do calcanhar, vai melhorar. Não necessariamente, mas o fato de você levantar o calcanhar um pouquinho já ajuda na dor, né? Quando você eleva um pouquinho o calcanhar. Então, calçado rasteiro, chinelos rasteiros não fazem bem. E aí o cara olha lá, daí vê o exercício com gelo, com rolinho. Eu acho que eu tenho fasciite. Às vezes não, às vezes ele pode ter uma compressão do nervo na região do pé, né? Que é um nervo específico da região do calcanhar, que pode gerar uma dor parecida. Fratura por estresse, por exemplo, também pode dar uma dor parecida com aquele cara que... Aí como é que você sabe se é uma fratura por estresse ou não? Se é corredor, você corre todo dia, mudou a técnica da corrida, alguma coisa assim, então já não é fasciite, pode ser uma fratura por estresse. Entendeu? Então tudo isso às vezes engana o público leigo, que ele vê um negócio, acho que você faz assim, tanto é que todo mundo chega, doutor, eu fico fazendo o gelinho no pé, uma garrafa de refrigerante lá, tal, fico fazendo rolinho, mas às vezes aquilo não vai surtir o efeito, ele fica lá esperando, perdendo tempo, a inflamação está maior, aí às vezes é mais difícil o tratamento, e sempre é conservador nesse caso, raras vezes que você faz cirurgia para fasciite. Acho que isso é um sinal de alarme, né, doutor Antônio, no final, porque se ele acha que é uma fasciite o paciente, e aí ele faz as medidas até iniciais, mas aí não funciona, peraí, cara, não tá funcionando, tem alguma coisa errada aí, né? No final das contas, eu tenho fasciite, por exemplo, cara, pelo amor de Deus, é isso, é dormir, tá dormindo, ok. Mas aí você vai no banheiro ali, preciso do banheiro, cara,
Você jura, você começa, dói de um jeito que você pensa, meu, acho que eu não vou nem no banheiro. Caramba, É desse nossa, jeito, você é fala. desesperador. É desesperador. Nossa, Você fala, sério? cara, Caramba. parece que, meu, que isso? Enfiaram uma espada no meu calcanhar, cara. Caramba. E aí você fica sofrendo, porque daí dói muito. Você já procurou um E, médico? cara, já procurou o doutor Antônio, cara. A gente médico não se Meu cuida, né? amigo, como dói isso. Então, se você tem uma queixa semelhante com essa dor, cara, parece cara, juro, parece uma lâmina entrando dentro do seu calcanhar, cara. Caramba. E aí, não, faz um gelinho, cara, eu fiz. Não é assim. Vai lá. Cara, é um todo, são vários itens, né? Sim. Então, como o doutor Antônio falou, são pontos, não é só ir lá e fazer e vai resolver. É isso, tem que avaliar muito o item, né? O calçado, é a rotina, é o alongamento, se tá tratando ou não tá. E o pior, sabe o que acontece? É comum, a gente começa a tomar medicação. Isso, esse é o principal. Pá, e toma medicação, e toma medicação. E o pior, ele melhora mesmo. Dá aquela aliviada. Só que aí a hora que você vai pisar de novo pra ir no banheiro, cara, dói. Aí você pensa que é uma medicação que não tá funcionando. O que você acha, doutor Antônio, no Isso final? é uma a coisa legal, medicação? ele falou. Cara, Se você toma muito remédio, o corpo acaba meio que absorvendo, meio que viciando e acaba perdendo efeito ou não tem nada a ver? Não, algumas drogas sim, Aham. mas os anti-inflamatórios de maneira geral, não. O cara se automedica, né? Ele pode comprar o anti-inflamatório de maneira aberta numa farmácia, ele toma o anti-inflamatório, enquanto ele estiver tomando, a dor melhora. Ele parou de tomar, aí a dor volta. Ele fala, putz, meu remédio não funcionou. Não é que não funcionou, ele funcionou. É uma medida de emergência para você, putz, preciso trabalhar, não estou conseguindo andar. Aí vai, toma um remédio, mas ele não vai tratar. Bom se tivesse uma pílula mágica para você tomar e resolver o problema, mas não existe isso. Muito bom. Muita gente, assim, saindo um pouco do tema, né, de fascite, pensando em posicionamentos de pé, muita gente fala que eu fui envelhecendo, o meu pé foi dando uma aplanada, ele foi ficando o pé chato, antes meu pé era mais bonitinho, ele era mais redondinho, agora ele tá indo pra fora, assim, né, o famoso pé plano de adulto, assim. E aí a primeira coisa que o cara pensa, as pessoas pensam, vou fazer uma palmilha, vou pôr uma palmilha ou vou operar, assim. Como é que é? Sempre cirúrgico essa patologia? Ou a palmilha realmente resolve e não precisa mais operar? Como é que funciona isso? Bom, o pé plano, ele se caracteriza com uma perda do arco plantar, né? Aquele pé que você olha de lado, meio de lado assim, você vê que não tem aquele arco. E ela é uma doença progressiva. Na medida em que a parte osteoligamentar e muscular vai sofrendo, então a tendência é aquilo que o Ohara falou mesmo. O pé era de um jeito e ele vai desabando ao longo do tempo, porque é uma doença progressiva. Uhum. Então tem gente que chega lá e fala, meu pé não era assim, mas ficou por conta dessa insuficiência muscular, insuficiência ligamentar, acomodação óssea. E a palmilha, bom, os livros falam, primeiro eu vou falar dos livros. Os livros falam que todo tratamento de pé, principalmente, no caso do pé plano, em foco aqui, é tratamento conservador. Palmilha, fisioterapia, mudança de hábitos, calçados. Legal. Isso é o ponto básico. Isso o livro fala. No meu dia a dia, que tem um pouquinho de diferença, eu já tive várias experiências. Tipo de um paciente que tinha um pé plano rígido, que é aquele plano que você não consegue desfazer a deformidade, que tem o flexível, que é aquele mais mole. O flexível tem a tendência de adaptar melhor a uma palmilha e conseguir corrigir um pouco mais. Mas tem pés que são mais rígidos, mas mesmo assim ainda você parte de tratamento de 3 a 6 meses com físio e palmilha. Tem paciente que já voltou e me agradecendo, falou, doutor, que maravilha, resolveu minha vida, não tenho mais dor. Num pé que eu diria, esse pé não vai melhorar. E melhorou. Como teve pé flexível, que eu falei que vai melhorar com a palmilha, não melhorou. Então, basicamente é sempre tratamento conservador, de 3 a 6 meses. Na falha, aí você começa a pensar nas medidas. Legal. Isso é uma coisa legal, que é um assunto que eu vou relatar um caso meu. Porque eu tenho pé chato desde que eu era pequeno, né? Mas na minha época, minha mãe, eu até aliviar um pouco a consciência da minha mãe, né? Porque ela queria, né? O pessoal falava que tem que usar bota ortopédica. E eu era uma criança que resmungava, chata e reclamava. E a minha avó falava, tira a bota dele, não deixa ele usar, que ele fica reclamando. E minha mãe, eu não usei. Só que aí o meu pé, ele é reto. Eu não sei hoje, não sei se foi por conta disso, eu tenho um problema de escoliose. Isso tem alguma relação? Não tem nenhuma? Por causa depois eu vou adaptando o meu corpo ao modo de andar. Isso tem alguma relação? Tem relação. Sim. Mano, é culpa sua, hein? Coitada, tô brincando. Porque se você parar em frente ao espelho e forçar o pé para dentro no pé plano, você vai ver que aumenta o valgo do joelho, ele entra mais para dentro. Uhum. Né? E aí isso sobrecarrega o joelho, sobrecarrega o quadril, bascula a bacia
E se a bacia bascula, a coluna eu costumava, quando eu era físio, a gente brincava que a coluna é lixeira do corpo. Uhum. Ela, pelo fato de ter um monte de ossinho empilhado, vértebras empilhadas, ela acomoda tudo. Então, qualquer disfunção no seu corpo vai ser acomodada na região da sua coluna, porque ela é lixeira. Entendi. Um fêmur, por exemplo, que é um osso longo, é difícil de você conseguir torcer e tal. Mas a coluna ela tem a capacidade de torcer, rodar, inclinar, girar. Então, ela vai se adaptando. Então, a escoliose, normalmente ela tem um fundo, ou cefálico, vamos dizer assim, ou os pés. Mas tem influência sim. E a bota era um crime, viu? O cara que inventou ganhou muito Sim, dinheiro e terrível. lascou muita gente. E quais são as alternativas? Você estava comentando hoje é a questão da palmilha, tem outras coisas mais modernas que a pessoa pode fazer. Inclusive, primeiro, um adendo, mãe, te amo, não tem nada a ver. Mas aí uma coisa que você falou é legal, porque hoje eu tenho esse problema e eu faço pilates. E aí nessa parte, eu queria entrar nessa parte de como, principalmente você sendo fisioterapeuta, qual que é a importância de fazer esse tratamento, né, depois para poder tentar dar uma recuperada nesses anos perdidos, e também como encontrar um bom fisioterapeuta, como saber se é um bom fisioterapeuta para fazer esse acompanhamento. Importante a pergunta, Tiago. Como a gente conversou em off, eu acho que a ortopedia, ela se você tem um bom fisioterapeuta ao seu lado, isso faz toda a diferença. Tanto para o tratamento conservador das lesões ortopédicas, quanto os pós-operatórios. Né? A gente sofre bastante aí, por exemplo, quando você faz um LCA, né? Você precisa ter um bom físio. Senão, cai por terra tudo que você fez. No caso do pé plano, por exemplo, existem hoje uma série de liberação miofascial, de você conseguir moldar algumas coisas através das terapias manuais como um todo, né? Então, um bom físio é aquele que põe a mão na massa. Ele tem que botar a mão no paciente. Ele tem que, tanto que eu fico, às vezes, perdendo a palavra, puto aí com os físios, porque o cara vai lá, faz só eletroterapia e não vai resolver. A eletroterapia tem a sua função no início do tratamento, às vezes quando o cara está com muita dor, está inflamado. Aí você pode lançar a mão no TNS, ondas curtas, ultrassom, laser, mas ela não pode ser só isso ao longo do tratamento. Uhum. E você tem que ser você e o paciente, não você e 10 pacientes. Então, você tem que pôr a mão na massa. Então, um bom fisioterapeuta, na minha opinião, é aquele que põe a mão no paciente, que lida, mesmo que seja 10 minutos, é só aquele paciente. Né? Por exemplo, no caso da fasciite plantar, o tratamento é basicamente conservador. Uhum. Dificilmente você vai liberar uma fáscia. Aí tem as terapias por onda de choque atualmente, tal, infiltração. Mas se o fisioterapeuta fizer uma liberação miofascial na panturrilha, o cara melhora da dor da fasciite. Legal. Não só ter um bom fisioterapeuta, mas também depende do paciente na questão de fazer o tratamento que é passado. Correto. Né? Porque assim, eu lembro que, não sei, acho que não tem nada a ver com isso, mas eu fazia um tempo, eu fazia taekwondo. E, né, você lida muito com a questão de pular e tudo assim. Eu tinha muita lesão no tornozelo. E você fica, depois que você se lesiona, acaba sendo mais fácil você ter uma nova lesão, porque ele fica meio frouxo. Sim. E se você não faz uma reabilitação adequada, como você estava mesmo falando, você vai ter um problema que vai se agravando até ficar um negócio terrível, até ser alguma coisa operatória, né? Sim, porque no caso, como você falou, a instabilidade crônica é uma instabilidade que o indivíduo adquiriu em virtude de um entorse agudo mal resolvido. Então o cara teve um entorse lá, torci o tornozelo, não reabilitei de maneira adequada. A parte do meu ligamento ele pode ficar frouxa. Né? Fica frouxo. E aí ele perde a capacidade de dar o start para contrair a musculatura para estabilizar toda a região do tornozelo. Então, se você tem uma perda desse start, desse gatilho dado pelo ligamento, você precisa suplementar isso através da musculatura. Como é que você ganha isso aí? Com a fisioterapia. Então, entorse de tornozelo, basicamente agudo, nós meros mortais, a gente não opera. É sempre tratamento conservador. Atleta de alto rendimento, alto nível, tipo os caras aí de futebol, esses caras alto padrão, aí você pode até, dependendo da lesão, indicar o tratamento cirúrgico de maneira aguda. Mas, invariavelmente, para nós, meros mortais, é tratamento conservador. E precisa de um bom físio. Aí você não reabilitou de maneira adequada, o paciente não foi, ou a físio não foi a contento, você vai evoluir para uma instabilidade crônica, que é aquele indivíduo que precisa olhar para o chão, qualquer imperfeição do terreno, ele torce o pé, tem 3, 4 entorses aí num período de curto espaço de tempo, aí esse paciente precisa operar. Aí você precisa reparar o ligamento. Aí você pode fazer por vídeo, aberta, mas aí tem que reparar.
Legal. Isso é uma coisa importante, então, né? Então, o paciente torcer o tornozelo até é muito comum, né? Aquela torcida no salto alto das meninas, daquela torcida, ou jogando bola, jogando algum tipo de esporte qualquer, é muito comum ter um entorse. Aí ele torce o tornozelo, quase sempre toma uma medicação, faz um gelo ali, dá uma inchada, mas fica bom. Um caso ou outro ainda vai no médico, tira uma radiografia, o raio-x vem normal. Mas aí o que acontece isso? Ele torcer o tornozelo e tratar meio mais ou menos. Quais são as dicas ali que vai acontecendo depois pra você falar, opa, peraí, isso aqui acho que não foi só isso, né? Realmente tem uma lesão, é uma coisa mais grave. O que acontece com o paciente? Você comentou, né, de ele começar a torcer mais vezes. Que mais que ele sente? No caso do entorse agudo, a primeira coisa, torci, não estou conseguindo pisar, opa, tem uma coisa de errado. Então aí normalmente o cara tem um entorse, a pessoa tem um entorse e vai para pronto-socorro, né? Não a maioria, mas a grande parte vai para pronto-socorro. Faz um raio-x, descartou a fratura, entorse. E aí às vezes o colega que está lá na porta, tocando PS e tal, ele já podia falar, procura um especialista, mas está aqui já o pedido da físio, já vai dando encaminhamento, né? Já justamente por isso, para você tirar ele desse processo todo. Então o fato de você ter dificuldade de caminhar depois de um entorse, isso aí, opa, tem alguma coisa errada. E aí você pode ter o grau 1, grau 2, grau 3, né, que são os graus de lesão ligamentar no caso do tornozelo, mas a pessoa que teve um entorse e não foi reabilitado, então ele vai começar, melhorou a dor, mas fica um edema residual, fica uma dorzinha quando ele faz o movimento característico da torção, né? Subir e descer a escada, por exemplo, na hora de descer a escada que ele tem que baixar a ponta do pé para baixo, ele sente dificuldade, então isso já mostra alguma coisa que não ficou bom. E essa pessoa ela pode evoluir para essa instabilidade crônica, com certeza. Legal. E uma coisa que o pessoal fala, que às vezes, principalmente os nossos pais, mas o pessoal, os avós falavam que andar descalço fortalece o pé. Isso é verdade? Verdade. É verdade? É verdade. Um exemplo que eu cito é se você está acostumado a andar de tênis, né, calçado no dia a dia. Caminha na orla da praia com areia fofa. Tipo, caminho uns 2, 3 quilômetros. Quando eu vou para a praia, na hora que eu volto, meu Deus, a sola do pé está doendo. A musculatura intrínseca do pé, ela está se deteriorando, que a musculatura intrínseca é aquela musculatura que fica só dentro do pé, né? Para o público em geral poder entender. Ela é uma musculatura que ela sofre muito com o uso do calçado, né? Então, o andar descalço é vantajoso para essa musculatura trabalhar, e principalmente em terreno muito irregular, muito instável, como a areia da praia. Legal. Isso é muito legal, né? Porque a gente, como pai, né? Minha filha tem 7 anos. E a gente fica sempre, o que é melhor, né? Olha só, no final das contas é sempre, não, põe um tênis, que senão vai furar o seu dedinho ali. Aí a verdade é que no futuro, às vezes, a gente tá criando uma muleta para ela, né? No final das contas, é importante sim você levar seu filho, sua filha pra praia, ele correr descalço, andar descalço. Faz parte do desenvolvimento, então, né? Faz. É bom, tem que ter. Tem que ter porque você já começa a desenvolver esse hábito na criança, né? Eu, minha vida inteira, usei calçado, assim, fechado e tal. Caminho na praia, meu Deus, dá uma dor no pé. Eu falo, meu Deus do céu, a musculatura tá fraca. Legal. E uma coisa que você tava comentando, você falou de calçado, né? Agora, tipo, normalmente as pessoas volta e meia tem aquelas corridas que as pessoas fazem, caminhadas. E se você não tem um calçado muito bom e você não faz esse fortalecimento, né? Principalmente quem faz corrida, né? Quem nunca faz nada. Vou resolver correr. Sim. Isso também acaba trazendo não só um problema no tornozelo, mas também no joelho, tudo, né? Tudo. Vai tudo. E como é que deve ser essa escolha de um calçado adequado, mais ou menos? Eu acho que talvez vocês venham a se lembrar, não sei se o público também vai se lembrar, mas teve uma época que tava esses negócios dessas grandes lojas de material esportivo, tinha umas esteiras que via pisada, se era pronada, supinada, neutra. Teve isso um tempo, daí depois morreu, parou, não teve mais. Mas é importante você saber o tênis que você tem que usar. Existem tênis para pisada pronada, que é uma posição do pé, tênis para pisada supinada e tênis para pisada neutra. Se eu tenho uma pisada pronada, que é o pé plano, botar um calçado que já aumenta essa deformidade, eu vou ter mais dor, mais desconforto, agravar minha lesão. Se eu tenho uma pisada mais supinada, que é o pé cavo, aquele que o arco é muito erguido, botar um tênis para pisada contrária ao que eu vou utilizar, vai ainda aumentar mais a minha lesão, né? Então, o tênis ele é fundamental. Hoje, a maioria dos tênis são neutros, mas se você chegar numa loja e falar, preciso de um tênis para minha pisada, qual que é a sua pisada? É pronada, supinada ou é neutra? Então, o tênis faz diferença. Principalmente para atividade física com impacto, como corrida,
essas coisas. Legal, boa. Que legal. Então, mas no consultório de um especialista, ele consegue ter essa leitura, né? Dessa pisada, para saber se é melhor um calçado assim, Sim. assado. Sim. Legal. Isso Porque o calçado ele vai fazer o contrabalanço, assim como a palmilha faz, né? Você coloca justamente para diminuir aquela deformidade. Então, se eu tenho um pé muito plano, meu tênis tem que tentar jogar o meu pé mais pro outro extremo. Uhum. É a mesma coisa a palmilha. Né? Entendi. Então, é importante você ter um bom tênis. Eu já comprei um tênis, por exemplo, que meu pé é neutro. E o tênis, eu fui olhando, eu fui pesquisando na internet, ele era exatamente para aumentar o meu valgo do tornozelo, que é o pé chato. Eu comecei a ter dor por causa disso. Caramba. E aí eu descartei o tênis, não uso mais. Legal. Nossa, Dependendo legal. do tipo de marca do tênis, ele Influencia. tem um perfil Tem também? perfil, Como é que é tem isso aí? perfil. Eu não conheço muito do dia a dia das marcas, né? Porque eu acabo não indo. Mas hoje, dentro das várias marcas do mercado, tem algumas que se preocupam mais com isso e outras que se preocupam menos, né? Então, hoje tem uma procura maior do tênis que tem uma melhor acomodação nos pés, porque a população em geral está fazendo mais atividade física, está correndo, está fazendo um monte de coisa. Então, se lançou mais essa preocupação de um bom tênis para fazer isso. Mas uma escolha errada pode desencadear um processo. E é aquilo que você falou no começo, claro, o cara tem dor e começou a usar um tênis, intensificou a dor. E às vezes a pessoa nem se liga que foi o tênis que começou tudo Eu vi isso. uma coisa que é legal. Uma vez eu tava vendo uma página do Instagram, alguma coisa assim, e eles estavam falando principalmente dos jogadores de basquete, né? Que às vezes o pessoal pedia, né? Tipo, os tênis deles e tudo assim. E pra eles, o tênis em si não era o diferencial, mas o que era a questão da palmilha, né? Principalmente eles que têm o pé gigantesco. Sim. Principalmente essa questão de esporte, principalmente o basquete que você pula o tempo inteiro. Essa questão da palmilha, além do tênis, a palmilha ela ajuda muito? Ajuda bastante. Tanto que todos os livros parte de base que o tratamento se começa com uma boa palmilha. Legal. E aí o especialista, né, ele vê quais são as deformidades e tenta corrigir através de uns elementos que você coloca dentro da palmilha para melhorar a forma de pisar. Esse é o objetivo. Então a palmilha faz diferença. Isso eu vejo que é assim, a palmilha ela ajuda muito, é um bom caminho inicial. E a verdade é que a gente, como, eu vou lá, meu pé tá doendo, você vai lá e compra a primeira palmilha. Essa é a verdade. Já Compra tudo pronto. errado. Já faz tudo errado, logo de errado. cara, assim. Então acho que esse é legal pro público que tá assistindo a gente saber que, cara, tem uma sequência, não é bem assim. Você precisa ir lá, ser consultado, ver direitinho. Então, assim, faça direito. Essa é a verdade. Isso é verdade. Mas o que a gente costuma fazer, Sim. a verdade é não fazer direito. Você vai lá, tô com uma dor, aí põe e compra tô com uma dor no calcanhar, aí compra uma calcanheira. Eu fiz isso. Põe uma calcanheira. O que aconteceu? Nada, só piorou. E dor. E aí o que eu fiz? Tomei medicação. Aí toma medicação. E, cara, meu Deus, cara, parece que tem um buraco no meu estômago aqui, inflamatório. Eu falei, meu Deus do céu, cara, tô fazendo tudo errado. Tudo errado. Foi assim que aí eu conversei com um especialista de pé, um colega meu que tava de plantão, aí ele começou a falar isso, falar aquilo, eu fui seguindo o que ele tava falando, assim, né, porque médico, quando ouve outro médico, a gente fala, tá bom, vou fazer meio na má vontade, mas eu, cara, não tava dando certo pra mim, todas as minhas medidas de tigre, não tava dando certo. E aí eu fui percebendo o quê? Que tem, realmente, né, a gente quando se posiciona como paciente, a gente médico como paciente, a gente percebe que, primeiro, a gente é muito tigre mesmo, faz tudo errado, acha que, vou fazer aqui, acabou. E só quando piora que as coisas acontecem. Então, pessoal, essa história da gente falar sobre a palmilha, existe um passo a passo. Tudo começa, às vezes, com a consulta, cara. Então, a consulta, mas ele só foi lá, ele mexeu no meu pé e falou que eu preciso usar uma palmilha e escreveu 2 letras lá. É isso, cara. Às vezes uma decisão do Antônio acontece em 35, 40 segundos, mas, cara, ele estudou 20 e tantos anos para atingir aquela decisão que é feita em 30, 40 segundos. Então, e esse é o grande lance. Às vezes a gente gasta muito tempo até cronificar, piorar a situação, doer mais. A verdade é essa, né? A gente fica ali e passa pano, e a hora que viu, passou o tempo demais. Não, eu acho que também, como o Marcelo estava contando, às vezes as pessoas elas se preocupam muito em gastar um valor mais exorbitante com o tênis. Aí às vezes vai ver a palmilha, a palmilha é muito caro, vou pegar essa aqui da loja que é R$10 aqui, o tênis é bom e já era. Já era. Porque a palmilha tem que ser feita sob medida, né? Sim. Então por isso você tem que ter, às vezes tem o físio que tem aquela
plataforma de força, que é a baropodometria, que o paciente sobe, vê os pontos de pressão. Tem alguns que tem alguns outros artifícios, mas tem que ser confeccionada pro indivíduo. Você não pode fazer para você e entrega para ele para usar. Não pode. Tem que ser especificamente para ele mesmo. Legal. Mas nós somos legal. muito tigre. O ser humano é do lado sempre mais fácil. Show de bola. Falando de cirurgias de pé, né? Hoje em dia tem tido uma procura muito grande, cada vez maior, em especial para o pé em joanete, aquele pezinho já tortinho, né? Com uma garrinha. E aí tem crescido muito a procura sobre cirurgias minimamente invasivas, né? O que tem de novo aí, doutor Antônio? Nossa, é um paradigma isso aí, porque as coisas mudaram de uma forma tão rápida com relação às cirurgias minimamente invasivas, né, que a gente chama de percutânea. São cirurgias que são feitas com uma via muito pequena, preservando partes moles. Então, o pé ele mudou muito, ele acabou sendo um pouco vanguarda nesse assunto, por conta dessas cirurgias minimamente invasivas. Você tem uma capacidade de correção muito forte, por exemplo, no joanete, né? A cirurgia minimamente invasiva no joanete, ela tem um poder de correção absurdo. Ela maltrata menos as partes moles, né? As carnes. Como dizia um chefe meu, aí machucou as carnes, né? Então você faz vias menores, cortes menores, você incisa menos vias pequenas e você faz uma osteotomia, que é o cortar o osso com uma serra especial, fixa ou não fixa com parafuso. Mas a cirurgia percutânea pro joanete, ela jogou tudo por terra que a gente estudou e criou ao longo desses anos todos. Então tem os chefes mais antigos, né? Kohara conhece, que são totalmente contra elas. Eles falam, vocês vão ver daqui tantos anos, não sei o quê, que é uma cirurgia que vai dar muito problema. Mas eu digo que ela veio para mudar muita coisa. E todos os conhecimentos prévios que nós tínhamos com relação ao joanete caíram por terra com relação à adaptação dessas correções através de técnicas percutâneas. Então ela veio para ficar. E hoje ela está extrapolando, porque ela iniciou com a cirurgia do joanete, e agora eles já estão usando a cirurgia percutânea para várias, correção de pé cavo, correção de pé plano, não faz mais aquelas vias grandes, as osteotomias enormes com serra, agora faz tudo percutâneo com furinhos pequenos, preservando sempre o invólucro de partes moles. Muito bom. Que é o grande diferencial. Muito bom, muito legal. E um detalhe interessante, a técnica minimamente invasiva percutânea, ela já tem uns 60 anos já, mais ou menos. E o grande difundor dessa técnica e que acabou aprimorando ela de uma maneira assim sensacional foi um podologista americano. Caramba. Um podólogo. Caramba. E aí, através dos seus conhecimentos, dos seus estudos e tal, aí os médicos... Porque nos Estados Unidos a podologia é como se fosse um nível superior, como se fosse um nível médico. Tem estágio, tem tudo bonito. E o Stefan Isha, né, que é o podólogo, que já é falecido já, mas ele tinha a capacidade assim de... Lá nos Estados Unidos você pode fazer cirurgias que ortopedistas, por exemplo, fazem no Brasil, desde que você faça mini vias muito pequenas. Então foi daí que ele foi aprimorando a técnica percutânea, melhorando os instrumentais. Aí depois que ganhou o gosto do europeu, dos espanhóis, dos franceses, e aí elas foram aprimorando, melhorando o material, e hoje é o que é por conta dessa... Então a podologia entrou de maneira... E é legal porque teve uma vez que a gente eu fui com a minha esposa no podóloga, e ela, tipo, o pé, às vezes ele consegue passar alguma coisa se a pessoa não tá bem, né? Ela falou assim, eu acho que ela falou assim, você tá se alimentando bem? Tudo assim, por quê? Porque eu vi aqui pelo seu pé, tá de algum jeito, e realmente o pé, ele dita muita coisa do próprio organismo, né? A reflexologia, né? Que a medicina tradicional chinesa, a acupuntura faz. Tanto na orelha, que tem a reflexologia da orelha, quanto na sola do pé. Então tem um mapa, que você olha lá no pé, tem todos os órgãos, todos os tecidos, todas as estruturas, com a reflexologia no pé, que diz que tem origem embrionária, né? Divisão lá da embriogênese, quando a gente ainda é feto, espermatozoide, vai se fundindo, vai criando e tal, e aquela embriogênese vai, conforme o indivíduo vai se formando, ele vai se esticando, então tem pontos reflexos. E a reflexologia no pé é fundamental. Eu conheço muito pouco, porque eu não trabalho com acupuntura, com a medicina tradicional chinesa, mas quem é acupunturista e trabalha com isso, reflexologia, põe as agulhas aqui, moxa aqui, na orelha, que você já deve ter visto, né? Como no pé. Tem dor no estômago, pega no ponto do estômago no pé, ai, tá doendo, aí, ó, você tem problema no estômago. Eu não sinto nada, não, mas você tem problema no estômago. Fígado, vesícula, tem todos os pontos no pé. Muito legal, hein?
Cara, que loucura. Que conversa é essa que a gente tá tendo aqui, Ah, cara? dá pra viajar, hein? Dá pra Nossa, viajar. que doideira, cara. Meu, isso é muito legal, né? Você tem... Isso é a formação médica, ela é cada vez mais especializada, mas também com uma necessidade cada vez maior da gente entender muitas outras frentes. E eu enxergo muito isso sobre a percutânea, a evolução da tecnologia nas cirurgias. Cada vez mais eu enxergo que quanto mais você fecha o seu mundo que você queira ver, cara, você vai ficar cada vez mais por fora. Porque a velocidade de conhecimento, tecnologia, ele tá muito exponencial, né? Muito. Você perde ali a velocidade onde está todo mundo andando, cara, você piscou, você tá para trás. E é incrível como no final roda e as informações depois entram em conhecimentos que estão lá atrás. 60 anos já estava acontecendo, evoluindo e quando a gente coloca energia no ponto certo, as coisas andam bonitinho. Isso é muito legal. E o Antônio tem um conhecimento, né, uma soma de formação que é para poucos. Pô, eu conheço poucos médicos que são fisioterapeutas mesmo, que atuaram, realmente viu o lado da fisioterapia, se formou e depois foi fazer medicina e depois foi fazer uma especialidade ortopédica que tem muito link, né, com o fisioterapeuta. Muito. Mas foi por acaso. Não fechei o horizonte durante a faculdade. Vou fazer ortopedia. Mas foi o que me encontrei mais. Que legal. E o que você acha que, como a sua formação faz você enxergar nos pacientes de pé e tornozelo, esse link de você de ser fisioterapeuta? Como é que é isso aí? Uma, pelo fato de eu entender um pouco o bastidor do físio, as dificuldades que o fisioterapeuta encontra, né? Com relação à parte de convênio, lidar com muitos pacientes ao mesmo tempo e não ter tempo de poder fazer uma boa fisioterapia. Mas eu vejo quando aquele paciente me relata o que ele tem feito, se ele não melhorou, volta no consultório e fala, não melhorei, tô com a dor igual, mas o que você está fazendo? Tô fazendo isso. Então eu já sei que não está certo. Eu falei, troca de físio. Troca porque não vai resolver. Você vai ficar gastando seu tempo. Se é pelo convênio. E às vezes o paciente chega, como é que eu faço? Então eu falei, infelizmente você vai ter que botar a mão no bolso e pagar particular. Porque aí você talvez consiga mudar um pouco o profissional. Mas a físio me trouxe um pouco de conhecimento nesse aspecto, de você saber até onde você pode ir e cobrar do quadro. Então, às vezes eu mando a receita, escrevo lá, quero que faça isso. Dou pro paciente, o paciente fala, leu, mas não fez nada do que está escrito aqui. Eu falo, pode mudar. Entendi. Troca de profissional, que ele não é... Então, a físio, ela me facilitou isso, porque eu sei de muita terapia manual, Mulligan, Maitland, osteopatia, quiropraxia. Eu conheço várias formas de tratamento, além da terapia como um todo. Né? Isso me ajuda nesse aspecto, de saber porque eu preciso de um bom físio. Não dá para contar com esse perfil de profissional. E aí eu alerto o paciente. Aí o paciente já fica também mais esperto com relação à conduta dele. Então, mais ou menos assim. Eu acho que isso facilitou o meu entendimento das coisas. Lógico, eu entendo biomecânica, a interferência, por exemplo, do que acontece com a ação muscular, a fisiologia. A fisiologia das coisas, entendeu? Além da parte ortopédica. Às vezes, como você tem essa formação, você, às vezes, na primeira sessão que o paciente foi, você já sabe se não é bom ou não, né? Já. Não precisa esperar as 10 que normalmente são recomendadas para saber se vai ter um diagnóstico. Se vai estar bom ou não. Tanto que às vezes eu falo, meu Deus, às vezes dá vontade de voltar a fazer físio, vou tentar resolver isso. O paciente volta uma vez, duas vezes, não melhorou. Vem cá que eu vou te tratar. Se eu tivesse tempo, eu faria isso. A verdade é que também, fazendo justiça, não necessariamente que o fisioterapeuta ele não saiba, ou ele não queira. A verdade é que é uma pressão para ele conseguir lidar com 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo. É igual você pedir para você fazer, faça qualquer coisa, mas você tem que fazer 20 ao mesmo tempo, 30 ao mesmo tempo. Cara, não tem como você dar atenção para todos, né? Então existe uma pressão também, às vezes, da formatação que é o negócio. Então, por isso que quando a gente conversa sobre, você procurar um outro profissional, às vezes é o mesmo profissional. Sim, mas numa condição de trabalho diferenciada, que ele consiga dar atenção, ele realmente colocar o conhecimento dele em prática, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é uma realidade, né? Não. Principalmente para convênios, esse volume de massa assim, de fisioterapia, né? Tanto que eu trabalho no SUS também, e o SUS eu vejo muito do pós-operatório não evoluir às vezes tão bem. Justamente por isso, ficou muito tempo mobilizado,
não mobilizou a articulação operada no espaço de tempo necessário, evolui com rigidez, depois não ganha, entendeu? Então o SUS mostra você não pode contar. E quando você vai para o convênio, você tem a expectativa de talvez isso mude um pouco, né, com relação à FIS, mas às vezes não, justamente por isso, pela necessidade de você ter muitos pacientes sobre os seus cuidados e você ter que ir botando em cada bairro, ó, aqui faz isso, daqui você pula para cá, você pula para lá, você pula. Eu fui assediado no início da Físio a fazer isso, mas falei, não é para mim. Vou trabalhar de outra forma. Legal, show de bola. Bom, finalizando aqui, né, no nosso podcast, cara, chegando na nossa pergunta final aqui, queria perguntar assim para você, o que você diria para um paciente que ele tem a dor, e ele tem a dor quando ele caminha, ele tem dor quando ele levanta, ele tem dor e ele quer lidar com a dor do jeito dele, ele quer ir lutando contra a dor. O que você diria para esse paciente? O que você diria para o Marcelo? O que eu diria é o seguinte, a dor, ela é o primeiro alarme. Então, se você tem a dor, existe algum problema. Foi traumático? Eu bati, chutei? Não, a dor apareceu do nada. É mais preocupante, porque eu não sei qual é o mecanismo desencadeador. Se caiu uma pedra no meu dedo, eu sei porque que ele está doendo, caiu uma pedra. Então, eu sei qual foi o ponto inicial. Agora, quando eu não tenho esse fator temporal de quando aconteceu e de que forma aconteceu, eu preciso investigar, principalmente se ela se arrasta e se compromete o teu dia a dia. Às vezes você não tem condição, paciente mais com menos condição financeira de não ter um convênio, etc., procura um médico. Mesmo que seja um médico clínico geral do posto, tal, porque às vezes ele vai poder te dar uma direcionada. Talvez faça isso, não toma isso, não, procura um ortopedista, não, procura um especialista de pé, um de joelho. Então, o que não dá é para você ficar esperando. Tá me doendo, já tem um mês que eu estou me arrastando aqui, dói. E aí, você fez alguma coisa? Não fiz nada, não adianta. E o pior é que às vezes aquele ciclo vicioso de dor, tensão, dor, tensão, dor, vai criando uma certa facilidade para você começar a ter dor em outros lugares. Você começa a ter contratura muscular porque você muda o jeito de andar, no caso do pé. Aí você começa a sobrecarregar o joelho do outro lado. Então, isso às vezes pode ser o gatilho de uma série de problemas. E não quer dizer que todo mundo tem uma dor. Às vezes, eu já tive uma dor no pé que ficou uma semana, ela desapareceu do mesmo jeito que foi, veio, foi embora. Mas nem sempre é assim. Então, passou, está comprometendo a tua vida e está se arrastando, não adianta tomar remédio, não adianta ver o YouTube, não adianta ver nada, porque não é por aí. Procura ajuda, procura auxílio. Muito legal. A dor, cara, para finalizar, acho que uma coisa, eu vou trazer uma coisa pessoal. Cara, eu cheguei a uma conclusão sobre isso, assim, sobre essa dor. A verdade, que a gente vai lidando, mas a minha esposa falou isso pra mim, cara, você tá muito mal-humorado, cara. Você não é assim. É verdade. E aí cara, eu não sei, eu não tô mal-humorado, não. Como você não tá? Como você tá respondendo pra mim? Eu percebi isso. Como eu tava com dor por causa da fasciite, Sim. Doía o tempo todo, cara. Era o tempo todo doendo. Então você fica lutando com aquilo. Acho que 40% da minha energia era lutando com a dor. Era isso. Aí sobrava só 60% ali pro resto. Só que aí quando vinha os picos de dor e mais a medicação, juntava tudo, aquilo foi mudando muito o humor da pessoa, né? Então acho que se você tá vendo a gente ali, se sua esposa ficar brava com você, acho que essa é uma boa pergunta. Você fica, amor, você tá com alguma dor? Cara, juro por Deus que eu acho que assim, isso pode resolver muito dos problemas de relação. Muitos. Ela deve parar e falar, eu tô com dor sim, cara. Aí você fala, não, eu vou fazer uma massagem, eu vou fazer qualquer coisa por você. Vou te ajudar de alguma forma. Vou te ajudar de alguma forma. Cara, é impressionante quanto a gente não ouve e a pessoa que tá com dor também não ouve ela mesma. Porque ela vai tentando luta contra. E a gente tem dor. E, eu tô vendo muito isso nos podcasts que a gente vem gravando. Cara, o quanto a dor, ela é onipresente ali, ela tá ali. E a gente faz o quê? A gente vai lidando com ela. E a hora que a gente viu, a hora que ela derruba a gente, que aí sim te procura um médico, um especialista, te procura ajuda. Mas, cara, ela tava lá atrás já. Ela tá destruindo seu casamento, destruindo suas amizades, a sua disposição de fazer exercício físico, treinar. Ela vai consumindo a sua energia e você não percebe, cara. Ele deixa a torneira aberta. Então que fique aí Acho que esse podcast a gente falou muito sobre isso, né? Então, você tá com uma dor no tornozelo, dor no pé, procura o Dr. Antônio.
acha a gente, manda nos comentários. Se você tem alguém que tem dor no pé, que incomoda, que tá sempre ali reclamando, quer saber sobre calçados, cara, compartilha esse vídeo. Tenho certeza que, vai ajudar muita gente esse vídeo aqui, o conhecimento dele. Então, muito obrigado, doutor Antônio. A gente fecha mais um episódio do Vitalis. Cara, obrigado, Thiago. Obrigado, Antônio. Valeu, pessoal. É isso aí. Agradeço, Thiago. Agradeço, Conrado, pela oportunidade aí. Sempre muito bom conversar aí, a gente bater esse papo aí. Tá bom? Obrigado aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Finito. Cara, e aí? Bom Você demais. desenvolveu demais, doutor.